Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje: as investigações policiais contra críticos de Bolsonaro. Em que pé anda essa história, hein, Mônica? Bom dia. Olá, Megali, bom dia a todos. Pois é, mais uma iniciativa da Polícia Federal que está cercada de polêmica. 4 professores e 5 estudantes de filosofia da Universidade Estadual do Ceará, Megali, foram intimados pela Polícia Federal nessa semana para prestar esclarecimentos sobre aulas e palestras antifascistas realizadas na universidade em outubro de 2018, em plena campanha eleitoral. Os mandados de intimação já foram assinados, foram assinados pela delegada da Polícia Federal em Fortaleza, Alessandra Oliveira Medeiros Reis, e entregues aos professores e estudantes. Eles questionaram os agentes que entregaram as intimações sobre quais eram os motivos daquele inquérito e tiveram como uma resposta verbal que se referia à investigação de atos antifascistas na Universidade Estadual do Ceará durante as eleições. Mas os professores tiveram acesso aos autos do processo na quinta-feira e descobriram que eles são acusados por alunos e ex-alunos do curso bolsonaristas, alunos que se declararam apoiadores de Jair Bolsonaro e que dizem que se sentiram perseguidos com essas palestras, incomodados com essas palestras e perseguidos por esses professores e por esses estudantes antifascistas. Então a Polícia Federal, né, que eu acho que deve estar muito tranquilo no Brasil, né, foi lá e abriu uma investigação, vai investigar professores e estudantes. Uma das professoras já disse que ela é reconfessa de antifascismo. A universidade afirmou em nota que a iniciativa é um atentado à liberdade de cátedra, de pensamento, de expressão, um ato, enfim, intimidatório. E, na verdade, né, Megali, já se tornou rotina a Polícia Federal partir para investigações que têm esse aspecto, esse contexto político, né? E, muitas vezes, para cima de críticos do presidente Jair Bolsonaro ou com algum movimento relacionado, que seja crítico ao bolsonarismo, ao presidente Jair Bolsonaro. A lista é muito grande. A Polícia Federal, só o que eu me lembro aqui de cabeça, a Polícia Federal já notificou o ex-presidenciável Guilherme Boulos por um comentário no Twitter, né? O Bolsonaro afirmou que, você se lembra, né, Megali, dessa frase, que uma vez o Bolsonaro falou: a Constituição sou eu, e o Boulos lembrou que uma frase atribuída ao rei francês Luís XIV, que disse: o Estado sou eu, e Boulos lembrou que o monarca terminou na guilhotina. Então a Polícia Federal investiga o Boulos por ameaça à vida do presidente da República, né, com esta frase. A Polícia Federal já abriu investigação contra o cartunista Arueira, contra o jornalista Ricardo Noblat, contra o jornalista Rui Castro, contra o jornalista Hélio Schwartzman da Folha, contra o advogado Marcelo Feller, contra um sociólogo de Palmas que disse que o Bolsonaro, no outdoor, disse que o Bolsonaro valia menos do que um pequi ruído, contra uma professora e dirigente de associação sindical de Pernambuco que fez um outdoor contra o presidente da República, afirmando que ele era o senhor da morte, chefiando o país. A Polícia Civil, a pedido de Carlos Bolsonaro, já notificou o youtuber Felipe Neto. Enfim, isso é só o que eu estou lembrando rapidamente aqui da polícia tendo essas iniciativas num contexto, obviamente, claramente político, né, e não num contexto de investigações de crime de colarinho branco, investigações de crimes de tráfico de drogas, investigações que ameacem a sociedade em seu conjunto, mas sim investigando, como eu disse aqui no começo, críticos do presidente da República ou a pedido de bolsonaristas, de apoiadores do presidente, do filho do presidente, que se sentem incomodados com algum tipo de movimento político ou com algum tipo de crítica ao presidente, Megali. É risível, né? Alguém imaginar que isso configura um incentivo ao crime. As palavras do Boulos: alguém vai montar uma guilhotina na esplanada dos ministérios e cortar a cabeça do presidente. O Rui Castro, se eu me lembro bem, ele falou alguma coisa lá sobre o suicídio do Getúlio Vargas, né, que era uma maneira de entrar para a história, meio que sugerindo em tom sarcástico ao presidente que fizesse o mesmo. Ora, basta o presidente não fazê-lo. O Bolsonaro vai atender a sugestão. O Hélio Schwartzman fez uma coluna muito polêmica, né, quando o Bolsonaro contaminou-se com a Covid, em que ele disse que, por ser um consequencialista, torcia para que o presidente morresse.
Não é uma coisa bonita de se dizer. Desnecessário. Ele foi criticado, inclusive, nesse microfone aqui. Mas o Hélio Schwartzman não consegue incentivar o vírus a ser mais agressivo no corpo de ninguém. Então o vírus não ouve as nossas palavras. Então como isso poderia ser, né, um incentivo à violência? Seria só uma perda de tempo se não fosse uma agressão à liberdade de expressão, que é a liberdade da gente ouvir coisas com as quais não concordamos. Coisas que podem não ser belas, podem não agradar aos nossos ouvidos, às nossas mentes, mas que tem de ser ditas. Tem uma mensagem. A liberdade de expressão é isso. Diga, Carla. Nosso ouvinte final de telefone é 9625. Se puder mandar o nome, ele mandou aqui, ó. Se o Boechat estivesse por aqui com a gente, talvez estivesse até preso hoje em dia. Falei pra ele, é verdade. O Boechat estaria que nem o Rafael. Que nem o Hannibal Lecter, sabe? Daquele filme Silêncio dos Inocentes, coloca uma focinheira no cara, amarrado numa maca em pé. Pelo amor de Deus. Eu falei pra ele, você não sabe o tanto de mensagem que chega aqui com a interpretação contrária, como se o Boechat fosse passar pano para um monte de coisa que tá por aí. Eu imagino que ele seguiria essa mesma linha, viu, Rafael? Obrigada pela sua mensagem. E tenho certeza que estaria nessa lista aí. Bom, eu só acho que Diga, Megali, uma coisa é você investigar crimes, a Polícia Federal tem que investigar crimes. Então você espalhar uma fake news do tipo máscara não funciona, você espalhar uma fake news do tipo o Tribunal de Contas da União questiona o número de mortes, que é uma mentira, o Tribunal da União nunca, o Tribunal de Contas da União nunca, aí você pode, talvez, quem sabe, ter um tipo de crime contra a saúde pública. Agora, opinião antifascista, opinião ou ironias em relação a governantes, isso não é crime, nunca foi crime numa democracia, né? Você não pode mentir sobre uma pessoa, caluniar essa pessoa. Agora, criticar um governante, a justiça já falou inúmeras vezes, há vários precedentes, uma jurisprudência que diz que quem está exposto à vida pública, quem cuida do dinheiro coletivo, quem cuida do coletivo, está exposto, sim, a críticas, né? Pode não aceitar e pode rebater, mas está exposto a críticas. Então, mesmo críticas virulentas, faz parte do jogo democrático. Ideias se combatem com ideias.